Bom dia, aqui é Remo Noronha, mais uma aula de física ou matemática. Hoje a temática do vídeo é um pouquinho diferente. Ao invés de resolver questões ou ensinar alguma teoria, como normalmente a gente faz aqui, a gente hoje vai simplesmente falar sobre o meu vestibular predileto, que é o vestibular da UERJ. Então pensei em botar o título aí, por que a UERJ faz o melhor vestibular do Brasil? Bem, como eu não conheço todos os vestibulares do Brasil, vou botar a sandália da humildade e dizer porque a UERJ faz o melhor vestibular que eu conheço. Legal? Então vamos aos motivos de eu resolver uma questão do UERJ e falar que assim, poxa, o UERJ é o melhor vestibular do Brasil. Tá? Eis os motivos. Bem, para começo de conversa, passada a pandemia, a UERJ voltou a fazer o vestibular em 2 fases, o que é uma vantagem muito interessante para você que é vestibulando. Porque o que acontece é o seguinte, você tem lá a primeira fase, bonitinho, igualzinho os outros vestibulares, separado de linguagem, matemática, ciência da natureza, ciência humana. Você vai lá fazer questões discursivas, vai poder, de repente, fazer algumas e chutar outras entre letra A, B, C ou D, e a vida segue como qualquer vestibular aí. Só que você, para gabaritar, você não precisa acertar todas as questões. O que faz todo sentido, porque, por exemplo, eu fui bombeiro militar durante 30 anos e hoje dou aula de física e matemática para me divertir aí com vocês. E com todo respeito aos meus amigos biólogos, eu não preciso saber com detalhes do ciclo de Krebs. Eu não fiz biologia, não fiz medicina. Por exemplo, dando aula de física, eu preciso entender que o ciclo de Krebs ele tem a ver com a transferência de energia que acontece e por aí vai. Legal? Então, esse primeiro exame de qualificação, ele serve para você mostrar a sua cultura geral, ao invés de você ter que ter um aprofundamento enorme sobre um determinado assunto. E uma vez que você fez a prova, você vai fazer aí essa prova e vai ganhar 20 pontos se tirar A, 15 pontos se tirar B, 10 se tirar C, 5 se tirar D, e se você tirar E, infelizmente, você não vai passar. E você, para tirar o A, você não tem que acertar todas as questões, você tem que acertar 70% das questões. B, você tem que acertar 60% das questões, e assim por diante. Ou seja, você não precisa saber de tudo, você precisa demonstrar que você é uma pessoa que está antenada e tem uma cultura geral. E caso você vá muito bem, você leva 20 pontos contigo. E você tem 2 chances para fazer isso, porque você tem o primeiro exame de qualificação e tem o segundo exame de qualificação, o que faz todo sentido, porque de repente você, o primeiro exame de qualificação, ainda está embolado com seus estudos, uma vez que você, por exemplo, está ali, ou começando fazendo um cursinho de pré-vestibular, ou você está ali na metade do teu curso de 3º ano, legal? Então você vai ter uma segunda chance mais adiante de levar esses 20 pontos. Quer dizer que se você tirar A no seu primeiro exame de qualificação, você não precisa fazer o segundo exame de qualificação, combinado? Você já leva os 20 pontos e por aí vai. A segunda fase vai ser mais específica. Então, por exemplo, digamos que você vai fazer o curso de física. Você gostou tanto aí das minhas aulas de física e matemática. Poxa, Remo dá aula de física maneiro, quero ser maneiro que nem o Remo, quero fazer o curso de física. Vou fazer o curso de física lá na UERJ. Aí você vai fazer uma redação, que vale 20 pontos, e o exame discursivo, que vale 60 pontos. E aí sim, você vai ter um aprofundamento nas matérias em que você vai ter que se especializar lá na universidade. No caso de física, por exemplo, você tem que ir bem em física e matemática. Se por acaso você for fazer engenharia também. Se você for fazer medicina, você vai estudar química e biologia, né? Pode estudar, por exemplo, com o meu amigo Marcelo do canal Plantão Química e por aí vai. Legal? Então, primeira coisa que eu gosto, né? E assim, é uma marca muito interessante da UERJ, o fato de que você tem que ter um conhecimento mais profundo na sua área e tem que ter uma cultura geral. Então, diante das avaliações que a gente já conhece, é a melhor disparada. Outra coisa bacana é o seguinte, show de aquareba. Você vai fazer a prova de física e então eu botei aqui do lado esquerdo, ó,
aqui a folha de rosto da prova. Então tá, índice de refração no ar na atmosfera 1, índice de refração do ar no gelo 1,25, constante de gravitação universal 6,67, por aí vai. Impulso é igual a força que multiplica a variação de tempo, e por aí vai. Ou seja, ele não, quem fez a prova não está preocupado em pensar se você decorou fórmula. Meu Deus do céu, para que as pessoas decoram fórmula? Então, se eu sou de um tempo, meu filho fala que eu não posso falar isso, né? Que até a tabela periódica a gente tinha que saber de cor. Tipo, Bela Magnólia casou com o senhor Barão, Banco de Crédito Nacional, órgão falido. Tinha que ficar decorando esse negócio para poder localizar a tabela periódica. Não faz sentido. Tabela periódica, fórmula, coisa que foi feita para ser consultada. Então, a primeira coisa que me chama atenção no exame discursivo é o fato de que a folha de rosto tá lá todas as fórmulas. E isso é interessante porque o formulário está lá no começo. Ou seja, você na hora que for ver a questão, esqueceu uma fórmula, vai ter que lembrar, você vai ter que saber localizar a fórmula aqui. Percebeu a malandragem? Ele não dá a fórmula ali colado com a questão. Ele dá a fórmula na folha de rosto, ou seja, você tem que saber utilizar a fórmula, combinado? A prova é bem diagramada. Legal? Isso parece ser uma besteira, mas eu tô cansado de ver prova, parece que foi feita com máquina de escrever de 1900 e Guaraná de rolha. Aí a letra A confunde com o número 2. Você tem que ficar olhando de perto, sabe? Parece uma besteira, mas isso atrapalha pra caramba na prova. Repara aí, a letra é bonitinha, tá? É bem espaçada, você vai lá, essa coisa toda. Outra coisa que me agrada é o seguinte: me preocupa muito essa coisa de vestibular dizer que tem que ser contextualizado. A UERJ tem uma prova, não me lembro o ano, acho que foi 2012, enfim, 2022. Opa, olha o que eu fiz aqui. O Google está pensando que eu estou querendo selecionar, né? Não é isso. Teve uma prova do ano, acho que 2022, em que a prova de física era uma viagem no metrô. Sabe? O professor anda de metrô para chegar lá na UERJ e pensou, pô, isso aqui dá uma questão de física, aqui dá uma questão de física. A prova foi uma delícia de fazer, sabe? Contextualização de verdade. Porque eu tô cansado de ver prova que a pessoa enrola. Acho que vocês sabem do que eu tô falando. Aqueles textos intermináveis. Aí no final pergunta, quanto é 2 mais 2? Sabe? Então é o que eu chamo de falsa contextualização. A UERJ não, as questões são realmente contextualizadas. Legal? Então são questões bem feitas, bem contextualizadas e tudo mais. Outra coisa, eu fiz as provas da UERJ desde 2012. Eu não lembro de nenhuma questão anulada da UERJ. Aí você fala que assim, por que isso é importante? É importante porque a pessoa que estudou de verdade, ela fica encafifada durante a prova, fica lá agarrada naquela questão. Não é possível, tem alguma coisa errada aqui. Perde um tempo enorme, se desgasta com a questão que depois vai ser anulada. E a questão anulada acaba beneficiando quem não estudou de verdade. Então, a prova ser bem feita e não ter questões anuladas é ótimo para quem estudou. E pior ainda, quando alguma questão deveria ter sido anulada e não é anulada, que eu já vi em outros vestibulares também. Outra coisa que parece ser uma besteira, tá? Mas ajuda muito na hora de fazer a prova, é que aqui eu peguei uma questão discursiva, mas se você pegar as questões de múltipla escolha, também tem espaço para rascunho. Você não tem que ficar arrumando cantinho em prova para ficar rabiscando com letra de mosquitinho, poxa. Isso me incomoda pra caramba na hora que eu faço prova, porque vocês estão vendo aí, a minha letra é grandona, é exagerada. Eu preciso de espaço para rascunho e acredito que muitos de vocês precisam. A prova tem um bom espaço para rascunho. A outra coisa que eu quero incentivar vocês a estudarem com a prova da UERJ é que ela tem padrão de resposta. Então, por exemplo, vou eu aqui resolver alguma questão. E eu tô com alguma dúvida e tudo mais, eu posso recorrer ao padrão de resposta feita pela própria UERJ. Tem uma universidade famosa aí que os padrões de resposta são feitos por um cursinho particular. Muito bom, bem feitos, diga-se por sinal. Mas é aquela coisa estranha, tá? Aquela parceria pública-privada que não me agrada muito. Né? Aqui, não. A UERJ, a própria instituição, assim, tipo... 2 dias depois já está lá o padrão de resposta bonitinho. Então, se por um acaso você
tá vendo uma solução minha aqui de uma questão da UERJ, vai ficar assim, não, o Remo tá falando besteira. Você pode recorrer ao padrão de resposta da própria UERJ. Legal? Isso parece ser uma besteira, mas isso é importantíssimo. É o compromisso que a universidade tem com a transparência do vestibular. Eu acho que eu falei tudo. Não, outra coisa, isso é importante também, tá? Eu servi muito tempo no interior, servi em Nova Friburgo, servi em Teresópolis, na época de fim de carreira, que eu era responsável pela Regional de Defesa Civil, conheci diversos municípios. Então, tá vendo, eu deixei aqui os cursos da UERJ oferecidos no ano passado, né? E você pode ver aqui, ó, Arquitetura e Urbanismo está em Petrópolis. Ciências Ambientais está em Cabo Frio. Ciências da Computação na Zona Oeste. Em Nova Friburgo tem um montão de curso de engenharia. Duque de Caxias, São Gonçalo. Né? Então você tem campos espalhados no Rio. É importante, por exemplo, para você que mora em Cabo Frio, ou mora em Friburgo, ou mora, sei lá, em Cordeiro. Se você mora em Cordeiro, você fazer um curso de engenharia no Rio de Janeiro é complicadíssimo. Mas dá para você ir ir e voltar todo santo dia. Tem um ônibusinho ruim lá, né? Inclusive, às vezes a prefeitura, a própria prefeitura oferece ônibus para os universitários irem e voltarem, né? Então dá para você continuar morando na sua cidade e fazer o curso superior. Então, eu espero ter convencido vocês de que a UERJ é o melhor vestibular do Brasil. Se não é o melhor, você mostra aí qual é o melhor vestibular do Brasil sem ser a UERJ e me diga o porquê, combinado? Eu vou ficar muito feliz se alguma instituição consegue fazer um vestibular melhor do que a UERJ. Mas eu sinceramente acho difícil. Bem, é isso. Lembrando sempre que aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa um like aí para dar uma moral aqui pro velho. Deixa um like, né? Faça seu comentário, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. Drive no canal com um montão de recursos para te ajudar. E aquele enorme, aquele gigante, aquele abraço.